Pessoal, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver um tema muito específico sobre o emprego da fortuna. Eu sempre percebi que os regimes de governo que existem atualmente no mundo, alguns são contra o capitalismo e outros são a favor do comunismo. Alguns regimes capitalistas são profundamente agressivos com as pessoas menos inteligentes e menos probas na questão do seu crescimento econômico. E todos os regimes comunistas, não tenho conhecimento de nenhum que não seja totalmente agressivo, mantendo as pessoas na pobreza, na desgraça, em uma igualdade lá embaixo, não permitindo que cresçam empresas e que se desenvolvam qualquer negócio que não seja em sociedade com o governo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre o emprego da fortuna, nós temos um terceiro caminho, que é o da liberdade, para que cada um possa produzir, crescer por si mesmo e, a partir das suas necessidades de crescimento, possa dividir com trabalho e com assistência, desde que essa assistência não fira a pessoa no sentido de torná-la miserável, mas uma assistência sadia, onde as pessoas possam se levantar e crescer depois por si mesmas. Muito bem, esse estilo de trabalho em relação à questão do dinheiro, o Evangelho segundo o Espiritismo abre um caminho novo. Diz no item 11 sobre o emprego da fortuna: não podeis servir a Deus e a Mamon. Lembrando aquela passagem de Jesus que diz, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro. Vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Ou seja, trabalhar, construir, amealhar recursos, o objetivo disso não é sustentar paixões, mas fazer com que todos possam crescer juntos. Muitas pessoas não têm inteligência suficiente para montar o seu negócio, para crescer. E essas pessoas têm talento para outras áreas, para outros tipos de trabalhos. E então essas pessoas deverão ser assistidas de forma honesta para que possam também trabalhar por aqueles que amealham grandes fortunas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentirdes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apresse-vos em sacudir o jugo que vos esmaga. Pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte de boas obras unicamente na sua satisfação pessoal? Então essas perguntas vêm trazer para nós a obrigação, de forma mais clara, de que nós temos realmente que crescer, que produzir, que fazer com que tudo ao nosso redor floresça, melhore, mas devo abraçar aqueles que não têm essa condição, dando a eles também a oportunidade de trabalhar, oportunidade de crescer. O que muitas pessoas não entendem é que um país rico, ele enriquece trazendo junto toda a sua população. Agora, um país pobre, ele mantém pobre a sua população em virtude da pobreza espiritual e da pobreza de inteligência dos seus governantes e das pessoas que o dirigem ou que trabalham ali. E talvez por um poder muito grande, que é o poder da força, poder das armas,
sobre um povo combalido e sofrido. Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. Não confundamos, gente, amor ao próximo com a possibilidade de eu pegar aquilo que é o fruto do meu trabalho e distribua para aqueles que não trabalham. Não é este o objetivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo de nosso livro de ideologia do bem, do amor, da moral cristã, é que aquele que tem a condição de produzir mais possa também associar-se àqueles que precisam também comer, né? Beber, se vestir bem, ter um certo conforto também, para que essas pessoas trabalhando conosco possam crescer. O importante é entender que toda a economia que é amealhada em uma empresa, ela precisa retribuir, né, com as pessoas, com a população em geral, através de emprego, através de uma assistência digna àqueles que precisam também. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Está aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada. Ou seja, não é eu pegar ali uma parte daquilo que me sobra e sair dando para as pessoas. Não é assim, porque assim você vai criar pessoas dependentes. Não é esse o objetivo. O regime de um capitalismo, vamos dizer assim, justo, ele vai distribuir de forma justa, mas com dignidade, aquilo que seria talvez aplicado em conforto demasiado de uns, ele vai pegar essa parte e trabalhar com as pessoas que não têm esse conforto. Mas dá com sabedoria, confirma aqui o Evangelho. Dá com sabedoria. Eu não posso, talvez, sair por aí alimentando as pessoas em sua miséria, mas melhorar essas pessoas, né, dando para elas conhecimento, principalmente, para que possam crescer também. Não repilais o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ou seja, a pessoa vai procurar aquele que tem dinheiro e ele vai ficar com medo. Não, vou ajudar não, porque essa pessoa aí vai depois ficar no meu pé, vai ficar dependente de mim. Mas não é assim que o Evangelho diz que a gente tem que agir. Nós precisamos ajudar primeiramente e depois buscar saber qual foi a origem daquele mal, por que aquela pessoa vive na miséria, o que há de errado com ela. Se os governantes se prestassem a esse tipo de pesquisa, muitas vezes debelariam o mal sem gastar muito dos seus recursos financeiros. Porque se as pessoas tiverem sabedoria e inteligência, elas crescem por si mesmas. Se você lhes dá instrução, lhes dá conhecimento, elas vão crescer por si mesmas. No entanto, nós vemos hoje a maioria das escolas preocupadas com ideologia. Ideologia de gênero, política, de forma rasteira, socialismo exacerbado, que é aquele socialismo que quer ser pai de todo mundo e as pessoas vão crescer ali como se fossem larvas de borboleta, né? Que comem folhas, ali de boquinha aberta esperando o governo mandar a sua cesta básica mensal. Isso é terrível para uma população. O que as pessoas precisam é de conhecimento. Elas precisam é de aprender a sobreviver e viver melhor por si mesmas, através do seu trabalho, da sua dignidade. E nada mais fácil do que para implementar isso do que você dar a elas o conhecimento. Há algum tempo atrás,
Eu vi deputados contra ensinar economia aos alunos, dizendo que se criaria ali uma casta de pessoas malévolas, né, capitalistas, né? Mas não, isso não afetaria nesse sentido, porque a questão moral, ela está nas pessoas. A pessoa que tem o conhecimento, ela sendo boa, vai utilizar o seu conhecimento para o bem, e sendo má, ela irá utilizar o seu conhecimento para o mal. Só para terminar aqui o vídeo, eu já disse, né? Não repilás o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Vê aqui que o Evangelho está nos alertando que muitas vezes o trabalho, o conselho, a afeição, o amor, o carinho, você levantar a pessoa, ensiná-la a crescer, valeria mais do que a esmola, que é aquilo que você dá para a pessoa matar a fome de momento, ou aquela roupa que dá para ela vestir ali por uns 2 ou 3 meses, ou um ano no máximo, né? E ali essa pessoa vai estar sempre voltando doente, né? Da questão econômica, né? Sem ter do que sobreviver, para buscar mais. Infelizmente, muitos governos socialistas querem manter as pessoas assim. E principalmente porque elas tiram das empresas que trabalham. São impostos pesadíssimos. E levando isso em consideração, que país é esse que suga daqueles que trabalham e cria uma casta de pessoas que deveriam trabalhar, deveriam também estar disponível a ela o seu emprego, a sua oportunidade de trabalhar. Em vez disso, elas recebem esmolas e não recebem instrução para poder também crescerem como pessoas. Mas isso não quer dizer que aqueles que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão passando dificuldade, não devam ser ajudados. Isso é natural, né, gente? Se a pessoa está passando dificuldade e ali você vai ensinar para ela, até ela aprender, ela já morreu de fome. Então nós temos que ajudar sim as pessoas, mas em um segundo momento, amparar para que elas possam crescer por si mesmas. Difunde ao teu redor com a abastança, ou seja, aquilo, se você tem algo sobrando, o amor do trabalho, ou seja, mostra para as pessoas a questão do trabalho, para que possam crescer, o amor ao próximo, o amor a Deus. É fundamental a questão do amor a Deus e do amor ao próximo. Muitas vezes, Deus sendo retirado das escolas, né? As imagens por exemplo, de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida, muitas vezes querem afastar das escolas. Querem criar as pessoas sem que elas pensem em Deus, pensando que os seus governantes é que seriam Deus. Né? Mas é importante o Espiritismo trabalhar essa área do cristianismo, do Cristo, né, de verdade, que deve ser conservado nas escolas, nas instituições, nas pessoas. Porque nós somos, a maioria de nós, mais de 80% dos brasileiros, somos cristãos. Mas nós temos uma minoria aí lutando contra Jesus, né, contra o cristianismo, fazendo aí coisas esquisitas, como se fossem querendo combater Jesus como se Jesus fosse o mal, né? Fazendo até bailes carnavalescos, apresentações carnavalescas com o demônio batendo em Jesus. São coisas terríveis, né? Que nós temos que nos alertar para isso. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros. Tá vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando o Evangelho de Jesus, nos diz que nós devemos colocar a nossa riqueza sobre uma base segura. Não vamos sair por aí distribuindo e acabando, para nos garantir grandes lucros. E quais são esses lucros? Eu obtendo grandes lucros financeiros nas minhas empresas, na minha vida, eu vou poder distribuir ao redor de mim as boas obras, né? Ajudar aqueles que precisam. Adianta eu doar tudo o que tenho e me transformar num necessitado também?
A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Né? Se eu tenho inteligência para trabalhar, para conseguir, é como se fosse uma grande quantidade de ouro. Porque eu posso, com a minha inteligência, ajudar aqueles que precisam, ensinando, né? Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Conclui aqui o Evangelho. E distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Entendeu, pessoal? É fazer daquilo que nós temos, daquilo que nós temos à nossa disposição como inteligência, como disponibilidade de fazer, é fazer com que todos cresçam ao nosso redor. Beleza, pessoal? Eu vou continuar em outros vídeos a falar sobre o emprego da fortuna aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.